Exercício 33. Encontre equações para a reta tangente e para a reta normal à curva no ponto especificado. Então tá, o que o problema quer que a gente faça aqui? Ele quer que a gente determine a equação, ele quer que a gente escreva a equação da reta tangente e da reta normal à curva no ponto de coordenadas 0 e 0. Muito bem. Pessoal, uma coisa você não pode esquecer de forma alguma. A equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas A e F de A é dada por y menos f de A é igual a f' de A que multiplica x menos A. Não pode esquecer disso, pessoal. Equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas A e f de A. E a equação da reta normal à curva no ponto de coordenadas A e f de A é a seguinte, equação da reta normal, y menos f de A é igual a menos 1 sobre f' de A que multiplica x menos A. Pronto, equação da reta tangente, equação da reta normal. É claro que, nesse caso aqui, o f' de A tem que ser um número diferente de zero, tá? Se f' de A for igual a zero, aí a gente vê o que está acontecendo. Muito bem. Então, analisando o nosso problema, a gente tem o valor de A, no nosso caso aqui o A é o zero, tá vendo? Ó? O A é o zero e o f de A também é zero. O f de A também é zero. O que a gente precisa determinar para a gente escrever a equação da reta tangente e a equação da reta normal? O f' de A, não é verdade? Só está faltando o f' de A, ou seja, o f' de zero. Então, a primeira providência é a gente derivar a função f. Observe você que aqui a gente tem um produto, tá vendo? 2x e elevado a x. Portanto, eu vou usar a regra do produto para derivadas, considerando a primeira função como sendo 2x e a segunda função como sendo o e elevado a x. Dessa forma, o f' de x fica assim, ó. A derivada da primeira função, a derivada de 2x é 2, vezes a segunda, mais a primeira função, que é o 2x, vezes a derivada da segunda. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Regra do produto para derivadas. Conforme você está observando, a gente tem duas parcelas, tá vendo? E essas duas parcelas têm um fator 2e elevado a x em comum. Vamos colocar em evidência? F' de x vai ser igual a 2e elevado a x, abre parênteses. Então, a primeira parcela dividido por ela mesma, né, vai dar 1, mais, agora a segunda parcela dividido por 2e elevado a x, vai sobrar o x. Sobra o x. Pronto, pronto. Aqui está f' de x. O que eu estou precisando? Eu estou atrás de quê? F' de A, ou seja, o f' de zero. O A aqui pra gente é zero. Então eu devo calcular o f' de zero. Na intenção de calcular o f' de zero, basta substituir aqui o x por zero. Aí você vai obter, ó, f' de zero é igual a 2 vezes e elevado a zero, que multiplica 1 mais zero. Quanto é que vai dar isso? Olha, f' de zero vai ser igual a e elevado a zero dá 1 vezes 2 dá 2, e 1 mais 0 dá 1, né? Então, o f' de zero é igual a 2. Pronto, pronto, pronto. Tenho tudo o que eu preciso para escrever a equação da reta tangente e a equação da reta normal. Bom, primeira equação da reta tangente. Vamos lá, vai ficar assim, ó. Y menos o f de A, que no nosso caso é 0, é igual a f' de A, ou seja, o f' de 0, que é 2, que multiplica quem? X menos A, ou seja, x menos 0. Y menos 0 dá Y, igual, aqui vai ficar x menos 0 dá x, vezes 2, 2x. Acabou. Y igual a 2x é a equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas 0 e 0. Tudo bem? Bom, agora a equação da reta normal, a equação da reta normal. Vai ficar assim, y menos o f de A, que é 0, igual a menos 1 sobre o f' de A, ou seja, o f' de 0 aqui, que é 2, que multiplica x menos o A, que é 0. Ou seja, y menos 0 dá y, aqui x menos 0 dá x, vezes menos meio, menos x sobre 2, né? Menos x sobre 2. Pronto. Aqui está a equação da reta normal à curva no ponto de coordenadas 0 e 0. Questão 34 também a mesma coisa, encontrar equações para a reta tangente e para a reta normal à curva no ponto dado. A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas A e f de A é y menos f de A igual a f' de A que multiplica x menos A. Muito bem. E a equação da reta normal à curva no ponto de coordenadas A e f de A é esse aqui, ó.
y menos f de A igual a menos 1 sobre f' de A, que multiplica x menos A. E aí, conforme você está observando, isso aqui só é válido se o f' de A aqui for um número diferente de zero, né? Se for igual a zero, a gente vai ter que pensar diferente. Tudo bem? Bom, no nosso caso aqui, pessoal, o A é 1, tá vendo? Ó? Nosso A é 1 e o f de A também é 1, tá vendo? O A é 1 e o f de A também é 1. Então, para a gente escrever a equação da reta normal e a equação da reta tangente e a equação da reta normal, a gente precisa determinar o f' de A, porque a gente já tem um A e o f de A, falta o f' de A, ou seja, falta o f' de 1. Na intenção de calcular o f' de 1, a primeira providência é você derivar a função f. Observe que a função f é dada por um quociente de duas funções, ó, 2x e x ao quadrado mais 1. Portanto, eu vou usar a regra do quociente para derivadas, considerando a primeira função aqui como sendo 2x e a segunda função como sendo x ao quadrado mais 1. Dessa forma, f' de x fica assim, ó, f' de x é igual. O que diz a regra do quociente? Derivada da primeira, derivada de 2x é 2, vezes a segunda função, que é x ao quadrado mais 1, menos a primeira função, que é 2x, vezes a derivada da segunda, derivada de x ao quadrado mais 1. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais 1, fechou parênteses, ao quadrado. Um pouco mais, agora é fazer conta, né, pessoal? f' de x vai ser igual. Fazendo distributiva, 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. 2 vezes 1 dá 2. Agora, menos 2x vezes 2x vai dar o quê? Menos 4x ao quadrado, né? Menos 4x ao quadrado. Isso tudo sobre quem? X ao quadrado mais 1 ao quadrado. Muito bem. F' de x vai ser igual a quem? Aqui vai ficar 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado e menos 2x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado mais 1. Fazendo devagarzinho com todos os detalhes para que todos acompanhem. Pronto, aqui está a função derivada, né? O f' de x. O que eu estou precisando? Do f' de A, ou seja, o f' de 1. O f' de 1. Na intenção de calcular o f' de 1, substitui aqui o x por 1. Aí você vai obter, ó, f' de 1 igual a menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 2 sobre 1 ao quadrado mais 1, fechou parênteses, ao quadrado. Bom, aqui vai ficar 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 2 dá menos 2, com mais 2 vai dar 0. Sobre, e aqui 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, ao quadrado 4. 0 dividido por 4, que vai dar 0. Beleza? Já sei que o f' de 1 é igual a 0. Então tá, vou escrever agora a equação da reta tangente. Vai ficar assim, ó, y menos o f de A, que no caso aqui é 1, igual ao f' de A, ou seja, o f' de 1, que é 0, que multiplica x menos A, ou seja, x menos 1. Então, vai ficar assim, ó, y menos 1 igual a 0, que multiplica x menos 1, vai dar 0. Ou seja, y igual a 1. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, y igual a 1 é a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 em 1. Agora vamos pensar na equação da reta normal, pessoal. Aqui a gente tem um probleminha, Qual é o probleminha? O probleminha é que f' de 1 deu 0. Então não dá para eu usar essa expressão aqui, olha, porque aqui vai ficar menos 1 dividido por 0. Divisão por 0 não existe. A gente não pode usar essa relação aqui para obter a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto de coordenadas A e f de A. Mas e aí, professor, como é que a gente vai fazer? Calma, vamos analisar para ver o que está acontecendo? Um esboço aqui. A situação é mais ou menos o seguinte, ó. Aqui está o gráfico da função f, né? Vamos supor que aqui esteja o gráfico da função f. Aqui está o ponto de coordenadas 1 em 1, né? Que é o ponto considerado, ponto de coordenadas 1 em 1. E aqui está a reta tangente. A reta tangente no ponto de coordenadas 1 em 1. E essa reta tangente é essa aqui, ó. Y igual a 1. Essa é a situação. Bom, agora, o que é a reta normal? A reta normal no ponto de coordenadas... A reta normal ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 em 1 é uma reta perpendicular à reta tangente. É a reta perpendicular à reta tangente que passa aqui por 1 em 1. Então, a reta em questão, pessoal, é essa aqui, ó.
Por definição, a reta normal é uma reta perpendicular à reta tangente. Então, se a reta tangente é horizontal, a reta normal é vertical. Tá vendo? Aqui está a reta normal, vertical. Professor, e como é que a gente faz para escrever a equação de uma reta vertical? Olha só, a equação de uma reta vertical é da forma x igual a constante, onde essa constante é a abscissa de um ponto por onde essa reta passa. Olha, ela passa por esse ponto que tem a abscissa 1. Portanto, a equação da reta normal vai ser x igual a 1. Tudo bem? Então aqui a gente tem y igual a 1 para a reta tangente, isso aqui a gente não pode usar para a reta normal, e a reta normal vai ser x igual a 1. Acabou. Y igual a 1 é a equação da reta tangente, x igual a 1 é a equação da reta normal. Tudo bem?